Que a paz de Deus faça presente em nossos corações. É sempre um grande prazer podermos estar aqui, interagindo, aprendendo junto, trocando ideias em torno de todos esses assuntos que envolvem a luz da nossa doutrina espírita. É sempre um grande prazer poder receber a todos vocês aqui no chat do Spirit Book. Queria agradecer muito também a todos que estão nos acompanhando pelo nosso canal no live stream, todos que estão tendo a oportunidade também de estar acompanhando através dos nossos vídeos, do nosso canal no YouTube. É sempre muito bom poder contar com a presença de todos vocês e juntos discutirmos e principalmente colocarmos sempre à nossa frente, à nossa disposição, novas formas, novas visões que irão sempre acrescentar em nosso caminho para que possamos nos conhecer mais. E a partir do momento que acontece esse autoconhecimento, nós vamos, sem dúvida, nos tornando mais firmes, mais seguros em todos aqueles projetos, em todos os nossos projetos que nós queremos e devemos desenvolver para as nossas vidas. Boa noite, minha querida amiga Ilma, Suzana, todos que estão presentes aqui no Spirit Book. Falar em justiça divina, que é o tema que vamos estar aqui buscando desenvolver durante esse pequeno momento, é compreender que Deus, ele, em um dos seus atributos estes que só ele possui, é o fato de ser soberanamente justo. Essa justiça vem vinculada à sua bondade. Porque a partir do momento que nós compreendemos que todos nós fomos criados iguais, nenhum de nós teve absolutamente nada que pudesse facultar, que pudesse privilegiar, facilitar em diferença com o outro, nós vamos entendendo que Deus é único para todos. É o mesmo ser, o mesmo Criador. Ao longo de toda a evolução humana, a visão do homem sobre Deus, ela vai se modificando, porque o homem vai se desenvolvendo intelectualmente. E esse desenvolver intelectual arrasta também esse lado moral. Emmanuel, um dos grandes colaboradores da doutrina espírita, através das suas mensagens, inúmeras inúmeras situações que ele busca nos trazer, principalmente através da mediunidade de Chico Xavier, e nós sempre buscamos repetir, porque quando nós buscamos bater bastante numa determinada tecla, quando nós buscamos abordar bastante determinado assunto, é porque sem dúvida nós precisamos. E Emmanuel diz que duas asas nos levarão a Deus: a asa do amor e a asa da sabedoria. Então precisamos desenvolvê-las ambas. E o homem, ao longo da sua jornada, vem buscando, através desse atributo essencial que é dele, que é nosso, o atributo de sermos seres inteligentes, vamos modificando essa visão sobre Deus. E nada mais óbvio, nada mais lógico do que isso. Quando nós desconhecemos algo em sua totalidade, nós criamos, nós imaginamos como seria esse algo. Mas a partir do momento que nós vamos começando a vislumbrar melhor, entendendo um pouco melhor esse algo, as nossas visões também vão se modificando. E nós vamos encontrando explicações, nós vamos encontrando mais razão para compreender
esse algo. E assim é com relação a Deus. Muitas filosofias, doutrinas filosóficas religiosas, inúmeras, colocam Deus à sua forma, à sua interpretação. Mas todos temos, todos nós temos a certeza de ser, desde o princípio da nossa existência, de ser um ser superior. Isso nós trazemos em nosso íntimo desde o momento em que nós fomos criados. Porque a nossa essência não é material. Fomos criados por Ele e em nós existe a centelha de vida que Ele nos deu. Viemos do plano espiritual, habitar no plano material, para que aqui no plano material pudéssemos estar evoluindo. Então essa sensação desse superior, desse algo superior, é algo que trazemos conosco. E ao trazer conosco, nós vamos buscando sempre colocar esse ser ao longo das nossas vidas, em cada momento que aqui temos a oportunidade de viver. Mas nós vamos entendendo, à medida que nós vamos o compreendendo mais, através desses atributos que só Ele possui. Um é o fato de ser justo, soberanamente justo. E tantos outros, ser único, ser eterno, ser imaterial, ser onipotente. Nos falta ainda a capacidade de conhecer a sua natureza íntima? Sim. A nossa condição de espíritos ainda tão aquém de evoluídos nos faz ter essa barreira, esse bloqueio, que um dia irá se dispersar, um dia irá acabar. E nós compreenderemos a sua natureza íntima, assim como Jesus o compreendia, pelo fato de ser um espírito puro. Mas nós vamos o conhecendo através dessas qualidades e atributos que só Ele possui. Isso faz com que nós o entendamos, principalmente nós, que buscamos sempre, através da coerência das explicações que nos chegam e através da nossa capacidade de assimilá-las, vamos já compreendendo Deus como sendo esse ser criador de tudo, a inteligência suprema de todo o universo, a causa primeira de tudo, mas que nos deu uma jornada para que pudéssemos trilhar, um caminho para que pudéssemos percorrer. E permite-nos que façamos dele o que bem entendermos, que possamos escolher ir pela estrada da direita ou pela estrada da esquerda, que possamos optar para o que bem quisermos fazer das nossas vidas. E a partir do momento que Ele nos oferece, que Ele nos dá esse livre-arbítrio, significa que tudo acontece com a sua permissão, mas que Ele não interferiria nas nossas decisões. Nos deu, assim como deu a todos os elementos que compõem o universo, uma lei única, a lei de causa e efeito, de ação e reação. E nós, como sendo seres que também fazem parte desse universo, estamos subjugados a esta. E é aí que Deus fala em nossas consciências, para que nós possamos despertar uma sabedoria ainda tão necessária, que torne-se maior,
tão necessária que se amplie, para que nós possamos trazer e compreender, vivenciar essa lei em cada momento das nossas vidas. Só assim, meus amigos, é que nós vamos despertando em nós uma maturidade e com ela uma responsabilidade maior sobre os nossos atos. Mas não foi sempre assim. E não é sempre assim. Muitos que nos cercam veem Deus como sendo aquele ser que não só tudo pode, isso ele é, mas que em tudo ele interfere. Em tudo ele pauta, ele concretiza, ele dirige. Como se nós fôssemos bonecos manipulados por ele. E nós não somos. Nós somos criaturas criadas por ele. Mas o que leva a isso? Falta de conhecimento? Falta de entendimento? Falta de compreensão? Sim. Todos nós somos muito limitados. Mas principalmente, o que mais percebemos é que é sempre mais fácil delegarmos ao outro aquilo que deveríamos assumir como sendo nosso, nossas obrigações, nossas responsabilidades. E assim o homem, ao longo de toda a sua história, como ser vivente que aqui está, delegou isso a Deus. Deus passa a ser aquele que tudo decide, que tudo quer e que tudo que acontece é porque ele quis que assim o fosse. Se alguém pega um carro depois de ingerir bebida alcoólica, já não tem equilíbrio mais sobre as suas funções, sobre a sua coordenação motora, nem sobre a sua vontade. Pisa no acelerador, causa um acidente terrível. E desse acidente, ceifa a vida de várias pessoas que estavam vivendo o seu cotidiano. E alguém chega e diz: aconteceu com meu filho, foi ele que estava no volante. Aconteceu dessa forma, ele também morreu, porque foi Deus quem quis. Será que foi Deus que quis? Ou será que aquilo foi fruto de um ato irresponsável? Um ato inconsequente? Que nós, já depois de vivermos tanto, já deveríamos ter condições de extirpar das nossas vidas ações como esta. Somos imperfeitos, sim. E como somos? Como precisamos mudar? O quanto precisamos corrigir? Mas necessário que se faz que já estejamos conscientes, o mínimo que seja, do que é o correto e do que não é, do que é o certo e do que não é, do que é aquilo que vai nos trazer algo de bom e daquilo que irá nos trazer algo de ruim. É o mínimo. Todos nós já temos condições de lidarmos com essas situações e escolher melhor o que nós realmente queremos fazer para as nossas vidas.
Suzana coloca que sem o conhecimento da reencarnação, jamais conseguiremos conceber um Deus soberanamente bom e justo. Concordo, Suzana. Porque é a partir do momento que nós temos a oportunidade de reencarnarmos, como Ele nos deu essa oportunidade, é que nós vamos burilando, é que nós vamos nos aperfeiçoando, é que nós vamos nos desenvolvendo. E com esse desenvolvimento amplia-se a visão. E com essa visão passamos a entender o que antes não entendíamos. E a partir do momento que nós tomamos conhecimento, trazemos para a nossa vida essa realidade que é a reencarnação, a compreendemos, a aceitamos, a entendemos, torna-se mais fácil, como você falou, colocou, sem dúvida. Porque pensaremos mais antes de cometermos determinadas atitudes. Porque estaremos mais conscientes que podemos plantar o que bem entendermos, mas seremos nós mesmos que iremos ter que colher. Então esse conhecimento, essa noção maior, trazer para nossas vidas essa certeza que somos seres reencarnantes, é fundamental para que amplie-se mais essa nossa responsabilidade diante de nossos atos. Mas todos nós nascemos com essa sensação de algo maior. Isso já é muito importante. Eu diria já quase o suficiente. Porque inconscientemente até, inconsciente da forma de ter sido informado, o homem já traz a certeza de que ele precisa sempre estar voltado para algo além. Em respeito, em obediência, muitos ainda em medo, mas sempre voltado para esse algo além. Esse algo além superior a ele. Por isso que, durante toda a nossa jornada espiritual, é algo que trazemos em nós. E já seria o suficiente para poder nos ajudar a bloquear essas más tendências que temos. Porque começa nessas más tendências. Os maus pensamentos, que daí surgem as ações ruins. Então, no primeiro pensamento, se nós conseguirmos despertar para essa verdade maior, que é a existência desse Ser Supremo, que faz parte de nossa vida o tempo todo, iremos com mais calma, serenidade, com mais equilíbrio, em tudo aquilo que pensarmos em realizar. É o fato de não ter necessidade de ser informado sobre Deus, não ter necessidade de ser informado sobre Jesus, não ter necessidade de ser informado sobre quem quer que seja, para que isso seja bom, para que o indivíduo seja uma pessoa boa, para que o indivíduo nutra valores nobres. Não é necessário que ele esteja ligado a grupos religiosos, não é necessário que ele esteja ligado de forma nenhuma a conceitos ali já armados, prontos para serem transmitidos a ele. Nele já existe uma essência divina maior. Esse é o objetivo de estarmos aqui. Estamos aqui para trilhar um caminho. Esse caminho é conosco mesmo, é com você, é comigo. Estamos aqui para trilhar com nós mesmos. Deus nos amparando, mas nós vivenciando os momentos íntimos que cada um de nós possuímos. E são neles que nós vamos nos descobrindo. São neles que nós vamos nos conhecendo. De alguma forma, ele se tornaria parcial, uma vez que alguns nascem em berço de ouro, enquanto outros em condições paupérrimas. Suzana, ela continua falando a respeito da reencarnação, das explicações, o porquê de uns nascerem de uma forma, outros nascerem de outra, de uns viverem determinadas situações, outros viverem situações totalmente adversas. Como explicar as doenças, problemas psíquicos, famílias onde seus
integrantes poderiam isso, odeiam-se entre si, enquanto que outros a paz reina soberana. É isso. Sabe, amigos, tudo tem seu momento certo. Sabe, Suzana, Ilma, todos que estão aqui, tudo tem seu momento certo. Sim, o conhecimento sobre a reencarnação traz para nós, sem dúvida, algo que necessitamos para que possamos ampliar com mais sabedoria os fatos que acontecem, entender com mais sabedoria os fatos que acontecem no nosso cotidiano. Como isso que ela colocou. Mas é necessário que compreendamos, falar em Deus, entender Deus, não como eu ou você já o conseguimos entendê-lo, mas como muitas pessoas estão, nesse momento, defendendo esse Deus através de suas armas, dizendo que estão morrendo por esse Deus, que estão matando por esse Deus. É uma forma totalmente diferente de enxergar esse Deus. Então tudo é resultado de quê? Da evolução. E a evolução é justamente a oportunidade bendita que Deus nos oferece, através do fato dele ser justo. Dele ser justo é que faz com que ele possa nos oferecer essa oportunidade bendita para vivermos, para evoluirmos. Então é uma série de situações que envolvem muito mais do que apenas conceitos. É uma série de situações que envolvem entender Deus, compreendê-lo e trazê-lo para as nossas vidas, muito mais do que apenas conceitos que estão impregnados no seio de várias sociedades há décadas, há séculos, há milênios. É entendê-lo como sendo, antes de tudo, o Criador, causa primeira de todas as coisas. E nós, centelhas de luz, luz proporcionada, dada por Ele. Como entender os laços que nos ligam sem levar em consideração as vidas anteriores da criatura? É isso. Então, o que Suzana está colocando é fruto da nossa evolução. E quando nós evoluímos? Quando acontece essa evolução em nossas vidas? Quando nós deixamos de fazer coisas, praticar atos, porque nós já compreendemos que esses atos nos fazem mal. E fazem mal ao outro. Não nos fazem sentir bem. Não faz o outro se sentir bem. E nós também evoluímos quando nós passamos a praticar algo que antes não tínhamos condições de praticar. Porque não tínhamos capacidade intelectual de compreender a necessidade urgente de colocar aquilo em ações do nosso cotidiano para usufruir do bem que aquilo iria gerar, nem condição moral para entender as benécias que aquilo iria proporcionar ao nosso íntimo.
E quando falamos em nosso íntimo, meus amigos, é nele que Deus se manifesta. Não é no nosso exterior, como muitos o procuram, onde muitos o procuram. Sim, muitos ainda o procuram no externo, nos fenômenos. Nem parece que já se passaram milhões de anos desde a criação desse mundo. Não parece que já se passaram milhares de anos desde quando o homem aqui, espírito ainda na condição de selvagem, olhava para os fenômenos naturais, os fenômenos da natureza, os fenômenos físicos, e apenas ali enxergavam esse Deus. E nós estamos, na nossa atual fase de vida, em pleno século que vivemos, muitos ainda estão preocupados com o externo, acreditando piamente que é ali que Deus está. Que é ao adquirir um bem material, ter seu carro, ter sua casa, ter seu 3, 4, 5 empregos, ter ficado livre de uma dor, etc, etc, etc. É porque ali está Deus. E só ali está Deus. E muitos buscam esse Deus. E que diferença existe desse Deus para aquele Deus moldado, aqueles deuses moldados, que eram seres que estavam ali, moldando um determinado Deus para que aquele Deus se concretizasse à frente de muitos, para que muitos reverenciassem, através apenas de molduras de estátuas. Muitos vivem ainda assim. Muitos vivem ainda buscando esse Deus da aparência, esse Deus do externo, esse Deus dos valores passageiros. E se buscam esse Deus, como reclamar desse Deus algum tipo de justiça ou compreender aonde Deus realmente atua em nossas vidas? Não dá. Não tem coerência. Não dá para conviver com esses dois lados. Ou entendemos e trazemos um Deus vivo em nosso íntimo, em nossa consciência. Essa centelha divina que habita em cada um de nós. Fonte viva da nossa vida. É esse Deus que está em nós, presente, vivo, atuante. E não esse Deus externo, da busca incessante para que ele intervenha de uma forma miraculosa na vida de todos. Para que ele ajude A ou B ou C a pagar determinada dívida, a ganhar na loteria esportiva. Ou comprar 2, 3 carros. Será que nós, na nossa atual condição, depois de reencarnarmos, vivemos tanto, ainda é possível convivermos com essas ideias? Sim. Infelizmente, sim. É uma realidade que nos cerca. Mas viemos para esse mundo para quê? Para mudar o outro ou para mudar a nós? Viemos a este mundo para quê? Para nos preocuparmos com os conceitos que nos cercam ou para nos preocuparmos com os conceitos que trazemos para as nossas vidas e, consequentemente, exteriorizamos-os através
do nosso cotidiano. Estamos aqui, meus amigos, para trilharmos os nossos caminhos. Somos individualidades que estão aqui para viverem as suas próprias vidas. E com relação a quem nos cerca, não importa? Sim, importa. Importa muito. E como podemos ampliar, ajudar a desenvolver ideias diferentes? Uma atitude vale mais do que 1.000.000 de palavras. Já nos dizia a nossa querida irmã Teresa. Podemos ajudar a quem quer que seja, quando nós nos dispomos a melhorar as nossas vidas. Podemos ajudar a todos que nos cercam, quando nós nos dispomos a permitir que esse Deus vivo realmente que está no coração de cada um de nós possa se externar em ações elevadas e levando adiante, distribuindo valores nobres. Só assim é que mudamos o mundo que nos cerca, quando nós mudamos o nosso íntimo. Porque à medida que eu me transformo, o mundo se transforma. Porque sou eu, você, somos nós quem fazemos, compomos o mundo. O mundo está difícil? Porque nós ainda somos pessoas difíceis. O mundo está ruim? Nós ainda temos um lado maior do mal que ainda habita em cada um de nós. Mundo em desequilíbrio, ações que nos chocam, sim. Porque nós ainda buscamos encontrar o ponto certo para nos tornarmos seres mais harmoniosos com nós mesmos e dessa harmonia gerar o equilíbrio que tanto buscamos. E nos chocam muitas atitudes, nos chocam muitas ações que acontecem ao nosso redor, que vemos ou somos informados, porque nós, infelizmente, ainda temos em nós vícios morais terríveis que precisamos extirpar o mais rápido possível. Então, qual a nossa parcela? Qual deve ser a nossa parcela de colaboração? Jesus nos disse que tudo que Deus, esse Pai justo, nos deixou, se resume em amar ao nosso próximo como nós mesmos. Porque ao fazermos isso, estamos amando a Deus, colocando-o onde Ele está e sempre esteve e sempre estará, acima de tudo. Mas não ser distante, mas um ser presente, um ser próximo, um ser que nos atende, porque cá estamos vivos, Ele nos atendeu. Um ser que nos auxilia, cá estamos nós, no nosso trabalho árduo, para conquistar os verdadeiros tesouros que devemos, que são os tesouros do Espírito, que irão fazer com que nós realmente nos tornemos ricos, ricos de valores, desenvolvendo virtudes. Por isso Ele nos auxilia. É esse Deus que está presente em nossas vidas, meus amigos. É esse Deus que é justo. É esse Deus que faz com que cada um de seus filhos
possa se desenvolver por si só. Que cada uma de suas criaturas, possa almejar o que bem quiser para a sua vida, porque todos teriam condições de alcançar esse ideal que desenhassem, que almejam, porque todos nós temos em nós essa centelha divina, a tal ponto que Jesus nos disse: vós sois deuses. Somos. Temos essa energia salutar, imensa, em nossos corações. Mas é necessário que possamos viver com mais afinco esses valores. Quando falamos tanto em nos espiritualizar, e essa espiritualização, ela está sendo posta em todos os lugares, em templos religiosos, em sinagogas, em mesquitas, em templos budistas, em centros espíritas, em centros umbandistas, em igrejas católicas, evangélicas, etc. Todos os lugares se fala numa espiritualização. Mas o grande problema é que o homem ainda está vivendo ainda de uma forma tão animalesca, tão materializado em suas ações e seus pensamentos, que ele acaba buscando uma espiritualização de uma forma errada, por caminhos que poderão sim levar a isso, porque tudo é evolução. Sabemos, compreendemos que nós não retrocedemos. Poderemos estacionar para depois continuarmos seguindo a nossa jornada. Então, haverá espiritualização, sim, de todos, mas poderia ser um pouco mais rápida. Ou poderia ser um pouco menos traumática. Porque, infelizmente, nós, a grande maioria que aqui está, insiste em crescer, progredir, evoluir, sofrendo pela dor do que pela alegria, pela paz, pela harmonia, pelo amor. Isso é falta de sabedoria. Isso é falta de conhecimento. Mas alguém pode dizer, é errando que se aprende. Sim. Mas quantas vezes vamos continuar errando? Repetindo? Quantas vezes precisamos repetir lições que já eram para estar mais do que assimiladas? Alguém ainda poderá dizer, mas são as reencarnações servem para isso? Sim. Mas as oportunidades benditas, meus amigos, elas passam. E aí, só na próxima. E aí nós vamos encontrando mais uma vez a justiça divina atuando justamente nessa próxima oportunidade. Por quê? Porque se eu negligenciei tanto quando aqui estive, quando aqui estou, por que eu devo voltar? Ocupar aqui, no seio de um mundo que está em transformação, de um planeta que está mudando da sua condição de provas e expiações para a sua condição de planeta em regeneração. O que me dá o direito de exigir que aqui eu devo estar? Ocupando o lugar de um outro que fez por merecer. A justiça divina vai estar atuando aí também. Sempre.
Porque se eu negligenciei, eu não vou estar aqui. Eu estarei em outro lugar, com outros que também agiram da mesma forma ou de uma forma parecida. Para que juntos possamos compreender o erro e resgatá-lo de uma forma sofrida ainda. Como muitos aqui que acontecem em nossos resgates, que nos fazem sofrer, mas que com esse sofrimento nós conseguimos aprender. E quando nós realmente aprendemos alguma coisa, quando aprendemos de verdade, quando aprendemos algo de bom, como nós mudamos para melhor? Como esse algo de bom consegue fazer em nós uma transformação tão grande? E passamos a agir, passamos a ser seres diferentes do que éramos até então. Sabe, meus amigos, Deus é soberanamente justo e bom. Por isso ele faculta as oportunidades. Mas Deus é soberanamente justo e bom para poder nos facultar elementos para os quais nós estamos preparados e ainda não nos oferecer elementos que nós ainda não estamos prontos para receber. Subsídios que necessitamos para a nossa caminhada. Gostaríamos de ter, mas ainda não podemos ter. Compreender a justiça de Deus é algo fácil? Muitas vezes não. Quantas vezes nós nos pegamos numa situação em que nós estamos sofrendo? E é importante frisarmos isso, que a maioria de nós ainda só se pega pensando em Deus num momento de sofrimento. No momento de sofrimento, muitos de nós ainda culpa quem? A Deus. Estou sofrendo foi porque Deus quis. Meu filho está doente foi porque Deus quis. Aconteceu com a permissão de Deus? Sim. Mas Deus deu a todos nós uma lei de causa e efeito, uma lei de ação e reação. Nós fazemos, nós recebemos. Nós plantamos, nós colhemos. É assim que vamos compreender essa justiça. Quando nós frisamos a questão do sofrimento, porque na hora do sofrimento, lembra-se de Deus. De todas as formas. Pede-se ajuda, quanto também coloca-se a culpa. A partir do momento que se diz que foi ele que quis, está ocupando do sofrimento. Daquele sofrimento, que na verdade é algo que vai te ajudar a ser o ser melhor. Esse é o objetivo dessa dor, desse sofrimento, dessa angústia, desse obstáculo, nos fortalecer em nossos ideais. Mas quando estamos todos alegres, vivendo momentos de prazer, poucos dizem: estou feliz, estou alegre porque Deus quer. Meu filho está alegre, correndo porque Deus quer. Então precisamos aprender a dosar as nossas vidas. Precisamos aprender a ter coerência nas nossas visões, para que elas possam dar uma margem maior às nossas interpretações. E essas interpretações tornarem-se mais coerentes, para que nós possamos expressar de uma forma maior, mais ampla,
mas repleta de luz tudo aquilo que praticamos no nosso dia a dia. Não dá para viver à margem, sem estarmos ligados, unidos, entrelaçados aos desígnios de Deus. Mas para vivenciar esses desígnios em nossa vida, só conseguiremos, meus amigos, quando compreendermos que nós, todos, estamos subjugados à lei divina que rege todo o universo, que é uma lei de amor, que é uma lei perfeita, por isso ela é imutável, que é uma lei justa, por isso Deus criou a todos nós iguais. Não somos mais iguais, somos diferentes. Sim, somos diferentes. Porque cada um de nós absorve as lições que chegam. Cada um de nós adquire ao longo dessa jornada e vivencia de forma diferente as experiências que vão surgindo. É isso que faz com que nós sejamos seres diferentes. Até aí está a justiça de Deus. Porque o caminhar deve ser com as nossas próprias forças. O caminhar deve ser com as nossas próprias pernas. Que andam por quê? Obedecendo às nossas vontades. As nossas ações é o resultado do que queremos no nosso íntimo, no nosso pensamento. É o nosso pensamento, a nossa vontade exteriorizada. Então até aí Deus mostra a sua justiça. Se eu quero seguir determinado caminho e você quer seguir o outro, se o caminho que eu opto é o caminho pior, é o caminho que vai me fazer ter mais dificuldades, é o caminho que vai fazer com que eu me envolva com mais facilidade daquilo que não devia mais, porque em mim ainda habita esse ser que é tão frágil, que se deixa levar, arrastar de uma forma tão fácil para o lado ruim ainda. Fui eu quem escolhi. Fui eu que optei por esse caminho. E você pelo outro. E o caminho que você optou tornou-se um caminho mais livre. Porque você já estava pronta para trilhá-lo. E aí você vai e eu fico. A culpa é de Deus? A culpa é minha. Porque todas essas dificuldades, quem gerou fui eu. Eu, meus amigos, não quero que meu filho sofra. Vocês que têm também os seus filhos não querem que eles sofram. Deus não quer que o seu filho, eu, você, sofra. Por isso que Ele nos criou, para sermos perfeitos. Por isso que Ele nos criou, imortais que somos, para um dia nos tornarmos seres puros, plenos em sabedoria, plenos em amor. E quando conseguiremos alcançar isso? Quando desenvolvermos em nós essas duas asas, a da sabedoria e a do amor, para que possamos alçar voos muito mais elevados do que até então temos feito. Tão elevado que poderíamos
alcançar Deus. Kardec pergunta aos espíritos: se um dia poderá o homem entender, conhecer a natureza íntima de Deus? Os espíritos dizem que sim, quando ele tornar-se puro, porque os espíritos puros o veem e o entendem. Esse ideal maior é para todos nós. Esse ideal maior é algo que todos nós iremos um dia alcançar. A força que Deus deu a cada um de nós está em nós, gerando em nós essa resistência que devemos ter e temos para não mais fraquejar como fraquejávamos antes, para não mais errar quando errávamos antes. Hoje, a nossa consciência ela está muito mais desperta, porque não somos seres melhores. Nós já caminhamos, nós já melhoramos, nós já somos seres mais evoluídos. Então, precisamos agir mais como espíritos que somos. E muitos ainda se assustam quando nós buscamos dividir e divulgar essa realidade. Somos espíritos. Tudo isso aqui é passageiro, inclusive esse corpo que habitamos. Somos espíritos. A nossa essência é divina. Vimos desse mundo espiritual onde fomos criados, é para lá que nós vamos voltar. E é uma verdade, meus amigos, que Jesus disse que nos libertaria. São essas verdades que, a partir do momento que conseguimos entendê-las, mas principalmente colocá-las em cada segundo da nossa existência, em cada pensamento, em cada ação, é que fará de nós seres merecedores de uma felicidade que tanto buscamos. Porque aí compreenderemos de uma forma plena tudo aquilo que passamos como sendo fruto do amor de Deus por cada um de nós, como sendo fruto da justiça de Deus atuando na vida de cada um de nós. E aí nos arrependeremos sim, mas um arrependimento sincero, que irá limpar o nosso coração de quanto fomos injustos para com Ele, de quanto fomos injustos para com todos que nos cercam, que Ele usou como instrumentos para causar em nós esse despertar. E nós negligenciamos, nós nos fechamos em nossa redoma, pegamos o nosso casulo e nos protegemos, porque acreditávamos de uma forma cega que estávamos certos, que éramos os todos poderosos e que nós poderíamos tê-lo a hora que bem entendemos para resolver as nossas vidas. E agora, a partir do momento que esse despertar acontece em nossas vidas, entendemos Deus como sendo um Pai e compreendemos Ele atuando em nossas vidas como Pai e não mais como alguém que vai interferir e carregar pela mão para aqui ou para lá, mas como um Pai que irá orientar. Em que momento Ele nos orienta? Em que momento Ele nos fala? Através disso que nós temos e que muitas vezes não valorizamos. Essa voz que existe dentro de cada um de nós, onde habita as suas leis, essas leis imutáveis que servem para nos direcionar, a nossa consciência. Uma consciência plena de valores nobres é o que estamos aqui para desenvolver, é o que estamos aqui para assimilar. Só aí é que passaremos a ter uma existência
mais plena de amor, de paz, de fraternidade, de luz e de Deus presente, completo em meu coração, em seu coração. Todo amor, toda justiça, porque Ele assim o é. E é a esse Deus que devemos agradecer sempre, sempre, por cada oportunidade bendita que temos tido ao longo da nossa vida, por cada oportunidade bendita que Ele tem nos proporcionado de sermos seres melhores hoje, muito melhores hoje do que fomos ontem. E aproveitar essas oportunidades benditas com mais sabedoria para sermos amanhã seres muito melhores do que temos sido até agora. Que Deus abençoe a todos, ampare a todos, que todos nós tenhamos sempre essa fé viva, uma fé forte, fruto de uma fé racional, compreendendo e trazendo sempre Deus para dentro de nós, para vivermos de uma forma intensa, plena, o amor e a justiça dele em cada atitude das nossas vidas. Muita paz, muita luz a todos que aqui estão no nosso chat, aqui no Spiritbook, a todos que nos acompanham pelo nosso canal live stream, a todos que acompanham o nosso canal no YouTube. Que todos nós, meus amigos, todos nós, possamos ter a serenidade, a sabedoria de continuarmos firmes nos melhores propósitos de renovação e de crescimento. Muita paz e muita luz no caminho de todos nós.